Será que o reinado do dólar americano, que por décadas pareceu inabalável, está chegando num ponto de virada? Pois é, com o ouro batendo recordes históricos e uma agitação global nos mercados, a pergunta que não quer calar é: a gente está vendo o fim de uma era? E um dos sinais mais claros disso está aqui, na cotação do ouro. O metal simplesmente disparou, passando da marca histórica de $5.100 a onça Troy. Olha, é um movimento que a gente não via há muito, muito tempo e que mostra uma busca desesperada por segurança, bem longe das moedas que a gente conhece. E aquela história, enquanto o ouro sobe, o dólar afunda. A moeda americana está passando pela sua pior performance em meio século. É uma queda brusca, forte, que está literalmente redesenhando o mapa financeiro mundial. Essa dança com o ouro para um lado e o dólar para o outro leva a gente para a pergunta central: o que, afinal de contas, está acontecendo? E a resposta não é uma coisa só, não. É uma baita combinação de fatores bem importantes. Ok, então vamos mergulhar nisso. Para a gente entender essa mudança gigante, vamos passar por 4 pontos cruciais. Primeiro, o que criou essa tempestade perfeita. Depois, para onde o dinheiro está correndo. Terceiro, o que isso significa de verdade para o futuro do dólar. E por fim, claro, como se posicionar nesse cenário todo. A fraqueza do dólar não é um fato isolado. De jeito nenhum. É o resultado do que a gente chama de tempestade perfeita, sabe? Uma combinação de 3 forças muito poderosas que se encontraram e agora estão balançando a ordem mundial. Vamos analisar esses 3 motores da mudança. Primeiro, o fator Trump, a instabilidade geopolítica e a pressão declarada por um dólar mais fraco para tentar deixar as exportações americanas mais baratas. Segundo, um movimento importantíssimo vindo do Japão, a alta nos juros de lá, que pode fazer trilhões de dólares investidos nos Estados Unidos voltarem para casa. E terceiro, uma tendência que já vem de um tempo, a desdolarização, que nada mais é do que os países buscando alternativas para o dólar nas suas reservas. E esse gráfico aqui mostra isso de um jeito que não deixa dúvida. Dá uma olhada. A fatia do dólar nas reservas dos bancos centrais do mundo caiu de 71% para 57%. É um recado bem claro de que o mundo está ativamente diversificando. E o ponto crucial é que a história não para nas reservas. O apetite pela dívida americana também está em queda livre. Os países que antes compravam os títulos do Tesouro americano, ajudando a financiar os Estados Unidos, agora estão preferindo a segurança do ouro. Bom, vamos então para a consequência disso tudo nos investimentos. Com o dólar perdendo valor, é claro que o capital começa a procurar um novo lar, um lugar mais seguro e com mais chance de crescer. E quem está se dando bem com isso? Os mercados emergentes. Olha só os países da América Latina, por exemplo. Estão tendo ganhos espetaculares quando a gente mede em dólar. Colômbia e Peru estão simplesmente voando nessa onda. E este gráfico aqui ilustra essa relação inversa de forma brilhante. É quase um espelho. Enquanto o índice do dólar cai, o valor de ativos como a Bolsa Brasileira medido em dólar sobe. É o fluxo global de capital acontecendo bem na nossa frente. Mas não são só as ações que estão em alta, não. A gente está vendo um movimento bem amplo em direção a ativos reais e também a alternativas digitais. Ouro, prata e até o Bitcoin estão se valorizando muito, funcionando como uma espécie de seguro, um hedge contra a desvalorização das moedas fiduciárias. Com esse cenário todo, é muito fácil pular para a conclusão e decretar o fim do dólar. Mas, será que é tão simples assim? A realidade, como quase sempre, é um pouco mais cheia de nuances. O que a gente está vendo é uma grande transformação, e não necessariamente um colapso total. E a perspectiva de especialistas é fundamental aqui. É muito importante entender a diferença entre uma desvalorização histórica, ou seja, uma reprecificação severa, e uma perda total de confiança, que aí sim poderia levar a uma hiperinflação. Felizmente, não parece ser o caso agora. E aqui a gente vê um paradoxo muito interessante. De um lado, tem todos esses fatores estruturais jogando contra o dólar, mas do outro, ele ainda tem uma infraestrutura global muito poderosa, como o domínio no sistema SWIFT, que é por onde passa a maior parte do dinheiro do mundo, e o seu papel de porto seguro final em momentos de pânico. Isso ainda dá muita força para ele. Diante dessa transformação toda, dessa situação complexa, a pergunta que fica é: e agora? Como se posicionar? Quais são as estratégias para navegar nesse mar de moedas em transformação? Então, a estratégia principal é diversificar para além dos ativos em dólar. Isso quer dizer olhar com mais carinho para mercados internacionais, considerar os metais preciosos como uma reserva de valor importante e, claro, ficar de olho nas economias emergentes que estão se destacando. A lógica é simples: proteger o poder de compra num mundo onde a referência de valor está mudando. E a gente termina com essa reflexão. Conforme todo o cenário financeiro global se reajusta e o valor das moedas muda, a questão mais fundamental que fica é sobre a própria natureza do valor no longo prazo. O que de fato vale?